Não há ninguém fiel como o Senhor. Apegue-se a Ele e deixe que Ele guie os seus passos. Bem-vindo ao Rocking Chair. Hoje nós veremos o capítulo 48 de Gênesis. Por favor, pause o vídeo e leia o capítulo por si mesmo. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você. Às vezes as bênçãos de Deus podem se tornar o seu mestre. Ninguém te avisa sobre essa parte quando te encorajam a orar por aquilo que você deseja tão desesperadamente, mas que está fora do seu alcance. Nós falamos sobre receber a bênção, mas raramente falamos sobre o que acontece depois que a bênção chega. José sabe disso melhor do que ninguém. Ele foi traído 4 vezes, por seus irmãos, pela esposa de Potifar, pelo próprio Potifar e pelo copeiro que o esqueceu. E então, de repente, em uma única tarde, ele é levantado do cárcere ao trono. Faraó coloca o seu próprio anel de sinete na mão de José. Ele o veste com roupas reais. Ele lhe dá autoridade sobre toda a nação. A Escritura diz: ninguém podia levantar mão ou pé em todo o Egito sem a permissão de José. Isso é vindicação, isso é justiça, isso é a promessa de Deus cumprida. E ainda assim, depois que as lágrimas secam, depois que os carros são guardados, depois que os aplausos se vão, José percebe algo. Ele está preso em uma bênção, porque a bênção veio com responsabilidade. A elevação veio com obrigação. A vindicação veio com um chamado, do qual ele não podia se afastar. E eu imagino José dizendo a Deus: Senhor, nós conseguimos. O Senhor provou ser fiel. O Senhor me vindicou. Agora, vamos para casa. Mas Deus não trabalha assim. José não é livre para partir. Ele não é livre para se aposentar. Ele não é livre para voltar a Canaã e reconstruir sua vida. Ele deve permanecer. Ele deve servir. Ele deve terminar a missão. Ele está preso, não em uma prisão, não em uma cova, mas em uma bênção. E às vezes isso é mais difícil, porque quando Deus te abençoa, Ele te enraiza, Ele te ancora, Ele te amarra a um propósito maior do que o seu conforto. A bênção de José se torna o seu limite. E é dentro desse limite, 17 anos depois, que Gênesis 48 acontece. E eu quero que você sinta isso, porque eu sei o que é ser abençoado por Deus e depois ficar preso servindo a própria bênção. Muitos de vocês sabem também. Você ora e ora por um resultado específico, uma bênção que, na verdade, é grande demais para você, mas você a quer. Você quer pregar. Você quer aquela igreja. Você quer aquele emprego para o qual não é qualificado. Você quer aquela casa que não pode pagar. Você quer aquele cônjuge que parece fora do alcance. Você quer filhos, mesmo quando o médico diz que é impossível. Então você vai ao trono de Deus e apresenta o seu caso. Ele te ouve e, na estação certa, ele abre as portas certas e concede o milagre pelo qual você tem pedido. E aquele dia, aquele momento, é avassalador. Você engravida depois de anos de infertilidade. Você recebe a promoção acima de centenas mais qualificados. Você fica no meio de um milagre e pensa: Deus, o Senhor realmente fez isso. E se você pudesse viver naquele momento para sempre, você viveria, mas não pode. Porque agora você precisa se tornar a pessoa capaz de carregar uma bênção para a qual nunca foi qualificado. José não pôde permanecer no momento da reunião com sua família. Ele não pôde arrumar suas coisas e voltar para casa depois de sua vindicação. Ele teve que permanecer e servir a bênção. E é o mesmo para você. Você recebeu o cônjuge pelo qual orou. Agora precisa mantê-lo. Você deu à luz os filhos pelos quais implorou a Deus. Agora você não dorme e as contas estão se acumulando. Você recebeu a promoção. Agora passa noites acordado, aprendendo habilidades que nunca teve. Receber a bênção foi o maior dia da sua vida. Tornar-se servo dessa bênção, essa é a parte sobre a qual ninguém te avisa. Jacó e sua família sentiram o mesmo. Eles descobriram que José estava vivo. Eles tinham comida, abrigo,
segurança em meio a uma fome. A alegria deve ter sido indescritível, mas eles não podiam viver naquele momento para sempre, porque aquela bênção logo os colocaria em correntes, servindo a própria bênção. Um mensageiro diz a José que seu pai está enfermo, significando que o fim está próximo. José reúne seus 2 filhos e os leva até Jacó para uma bênção final. Isso é exatamente o que fazemos quando um santo morre. Nós nos reunimos ao redor dele para ouvir suas últimas palavras. Quando minha avó estava em seus momentos finais, eu dirigi a noite inteira para estar ao lado dela. E na abertura de cada vídeo que eu faço, você ouve as últimas palavras que ela me disse. Antes de escrever qualquer coisa, eu me sento na cadeira de balanço dela e escuto a voz do Senhor. E é aqui que a história desacelera. O quarto fica silencioso. José traz seus filhos para frente. E Jacó, o velho patriarca, se prepara para pronunciar palavras que irão moldar nações. Jacó vê os filhos de José e diz: "Quem são estes?" À primeira vista, parece confusão, como um avô que não reconhece os meninos com quem viveu por 17 anos. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Isto é linguagem cerimonial, linguagem de aliança, linguagem de adoção. No mundo antigo, quando um patriarca estava prestes a abençoar ou adotar alguém para a herança, ele começava com uma pergunta formal: "Identifique aqueles que estão diante de mim." Jacó não está confuso. Ele está seguindo o ritual de adoção. Ele não está encontrando estranhos, ele está recebendo filhos. Isaías 49 usa a mesma linguagem. "Quem gerou estes para mim? Eu estava desolado e estéril. Então, de onde vieram?" Este é o Senhor no dia em que ele nos encontra, aqueles que são trazidos a ele pelo Espírito. O Senhor se voltará ao Pai e dirá: "Quem são estes?" É linguagem de adoção. Deus dá filhos que você não produziu. Deus expande sua família, além da sua força. Deus multiplica aquilo que você achava que estava terminado. Se você olhar de perto para a vida de José, verá um ritmo de 2 tecido por todos os capítulos. 2 sonhos iniciaram sua queda. 2 traições selaram seu sofrimento. 2 anos confirmaram sua espera. 2 prisioneiros revelaram seu dom. 2 sonhos o exaltaram. 2 filhos o restauraram. E agora, em Gênesis 48, Deus completa o padrão. José recebe uma porção dobrada, através de 2 tribos. Na Escritura, 2 significa confirmação, estabelecimento, testemunho, destino sendo selado. A vida inteira de José é Deus o estabelecendo. Jacó diz: "Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus." À primeira vista, parece que José está perdendo 2 filhos, mas isto é um retrato exato do nosso próprio final aqui na terra. O Pai no céu pretende nos tornar co-herdeiros com Cristo. É isso que Jacó está fazendo com os filhos de José. Ele os está colocando no mesmo nível de José como seus próprios filhos. Mas José ainda recebe tudo o que eles recebem em porção dobrada. Rúben perdeu sua posição como primogênito porque dormiu com a esposa de Jacó. Simeão e Levi perderam seu lugar porque usaram uma aliança sagrada, a circuncisão, para massacrar uma cidade. Judá recebe a realeza através de Cristo, mas José, o filho fiel, o filho sofredor, recebe a porção dobrada. E Jacó lhe dá isso da maneira mais extraordinária. Ele transforma José em 2 tribos. José não está perdendo filhos. Ele está ganhando legado. Seu nome ecoará através de 2 linhagens. Sua herança será 2 vezes maior. Seu sofrimento será respondido com abundância. E então chega o momento que todos lembram. Jacó cruza as mãos. José posiciona Manassés, o primogênito, à mão direita de Jacó. Efraim, o mais novo, à sua esquerda. Mas Jacó cruza os braços. A mão direita, a mão da preeminência, repousa sobre Efraim. E para que você não pense que Jacó está agindo por conta própria, Jeremias 31, 9 resolve a questão, pois diz:
Eu sou o pai de Israel, e Efraim é o meu primogênito. O próprio Deus declara Efraim como primogênito. Jacó estava obedecendo ao céu. E quando Jacó cruza os braços, ele está espelhando a cruz sobre a qual nosso Senhor morreria. A graça cruzando a ordem natural, o mais novo sendo elevado, o de fora sendo adotado, o não qualificado sendo escolhido. Efraim não conquistou isso, ele foi escolhido. E se você já se sentou com alguém que você considera grande, perceberá algo. Eles nunca entendem por que Deus os escolheu, porque Deus sempre escolhe os não qualificados. E quando você começa a fazer a obra do Senhor, você sofre de um caso severo de síndrome do impostor. Você sente que Deus ele cometeu um erro ao escolher você. E esse sentimento nunca desaparece completamente, porque ele vai te pedir para fazer coisas que você não sabe fazer. E haverá noites em que você se sentará e chorará porque a tarefa é maior do que você. Agora olhe para José como um tipo de Cristo. Na verdade, o mais claro em toda a Escritura. Do Messias surgem dois povos. Um é chamado de esquecer, Manassés. Estas são as pessoas que, não importa quais tribulações enfrentem, de alguma forma esquecem suas aflições e continuam avançando em fé. O outro é chamado de ser frutífero, Efraim. Estas são as pessoas que se multiplicam sob pressão. Persiga-as, e elas crescerão. Espalhe-as, e elas crescerão. Abençoe-as, e elas crescerão. Nada as impede de crescer. Este é um retrato da igreja e de Israel hoje, e é aqui que muitos crentes lutam. Quem é Israel? Quem é a igreja? São a mesma coisa? São diferentes? Uma substitui a outra? Deixe a Escritura falar. Há filhos naturais de Abraão, o povo judeu, e há filhos adotados de Abraão, os gentios que vêm a Cristo. Ambos são amados. Ambos são chamados. Ambos estão escritos na história. Mas a salvação é a mesma para todos nós. Ninguém é salvo por nascimento natural. Ninguém é salvo por linhagem. Ninguém é salvo pela Torá. Todos nós chegamos através de Cristo. Judeus e gentios igualmente. E ainda assim, a Escritura continua falando de Israel como um povo distinto. Não porque sejam salvos à parte de Cristo, mas porque Deus ainda não terminou de escrever sua história. Então, a igreja é enxertada em Israel. Mas Israel não é apagado. Os dois se tornam uma família, mas não por perderem sua identidade. Efraim nos mostra a família adotada de Deus, frutífera, multiplicada, espalhada entre as nações. Manassés nos mostra a família natural de Deus, errante, inquieta, preservada pela aliança. E no fim, Deus reúne ambos, um povo, uma herança, um Messias, uma bênção, todos adotados por Jacó, todos coherdeiros com Cristo. Antes de encerrarmos hoje, eu quero tanto te encorajar quanto te alertar. Aquilo que você deseja tão desesperadamente do Senhor, aquilo pelo qual você tem orado, você está preparado para servir essa bênção? Você está preparado para viver dentro dessa bênção e fazer o trabalho que essa bênção exigirá de você? Eu estou criando este vídeo durante a Semana Santa. Neste fim de semana, celebraremos o Domingo de Páscoa e o Senhor ressuscitado. E não há nada que experimentamos na Terra que Ele não tenha experimentado primeiro, ou que não esteja experimentando conosco agora. Ele é chamado de nosso precursor por uma razão. Tudo o que passamos, Ele passa primeiro, incluindo morte e ressurreição. Mas você já parou para meditar na bênção na qual Ele está preso? É uma boa bênção. O Pai prometeu exaltá-lo sobre toda a criação, dar-lhe todo o poder no céu e na terra, e dar-lhe filhos tão numerosos quanto as estrelas. Mas você já considerou quanto trabalho vem com essa bênção? Assim que a obra terrena do Senhor foi concluída, Ele tomou o trono de Deus. E o Pai essencialmente disse: agora começa o trabalho de verdade. E o Pai disse ao Senhor: agora você deve fazê-los crescer, andar com eles, curá-los, ouvi-los, enxugar suas lágrimas, alimentá-los, vesti-los, abrigá-los,
resolver seus conflitos, corrigi-los, recompensá-los, pastoreá-los e um dia ressuscitá-los. O Senhor sabe o que significa tornar-se servo de uma bênção de Deus. Ele foi adiante de nós em todas as coisas. Ele nunca nos pede para fazer nada que ele já não tenha feito. Este é o Rocking Chair, e você está ouvindo minhas permutações. O próximo vídeo do Rocking Chair será sobre o capítulo 49 de Gênesis. Mateus 11:28 diz: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Suas ternas misericórdias se renovam a cada manhã. Seu amor nunca falha. Não há ninguém fiel como o Senhor. Ele é um amigo verdadeiro que permanece mais próximo do que um irmão. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você.